Muitas pequenas empresas e profissionais iniciantes têm dificuldade em realizar vendas, mas existem várias técnicas que podem te ajudar, e uma delas é a persuasão, que quando utilizada de forma correta e coerente, torna-se uma ferramenta bem poderosa. No entanto, são poucos os profissionais que conseguem trabalhar a persuasão do jeito certo. Basicamente, persuasão é a ação de convencer, persuadir. É fazer com que a outra pessoa absorva o que você está falando, aceite e acredite nisso. Ou seja, a persuasão pode fazer com que o ouvinte mude de opinião ou refaça uma escolha mais apropriada, ou seja, é levar alguém a aceitar um argumento seu. Mas é importante entender que a persuasão é bem diferente de manipulação. Algumas pessoas confundem e acham que persuadir é algo negativo, como tentar enganar ou forçar alguém a fazer algo. Na verdade, a persuasão é positiva quando feita com responsabilidade. Ela se baseia em fatos e argumentos verdadeiros, enquanto a manipulação usa falsas promessas ou força a outra pessoa a agir sem ter escolha. Com a persuasão, a decisão final ainda é da outra pessoa ou dos clientes, ao contrário da manipulação, que tira essa liberdade de escolha. Por isso, quando usada de forma ética e transparente, a persuasão pode ajudar muito no seu negócio, atraindo e fidelizando clientes. Lembre-se sempre, persuasão é sobre a verdade e coerência. Isso é fundamental para conquistar mais clientes e manter bons relacionamentos no longo prazo. E com isso em mente, vamos agora mostrar as 9 dicas de persuasão para você e sua empresa conseguirem trabalhá-la do jeito certo e aumentar muito suas vendas, pode acreditar. Então vamos lá. 1. Faça uma autoanálise. Primeiramente, comece olhando para você mesmo ou mesma e entenda de fato quem você é, suas forças e fraquezas. Entenda quais pontos precisam ser trabalhados para você conseguir conquistar mais coisas que te ajudam a alcançar seus objetivos. Assim, seja você mesmo ou mesma. Não tente parecer ser uma outra pessoa, pois isso poderá soar falso para os clientes. Seja natural. E uma ferramenta que pode te ajudar muito a fazer uma autoanálise é a análise SWOT pessoal. Através dela, você identificará suas forças e fraquezas, bem como ameaças e oportunidades a serem trabalhadas. 2. Acredite no seu produto ou serviço. Para sua persuasão funcionar bem, é muito importante que seu produto ou serviço seja realmente bom, que vá resolver de verdade os problemas ou necessidades dos clientes. Pode acreditar, com um ótimo produto ou serviço e com preço adequado, seu poder de persuasão será muito forte e bem mais fácil de funcionar. 3. Conheça seus clientes. Entender seu público de maneira profunda te dará uma base bem sólida para conseguir criar uma relação com seus clientes, principalmente porque você ou sua empresa entenderá não só suas dores ou necessidades, como também suas preferências, hábitos e costumes, e dessa maneira conseguir trabalhar argumentos que provem que seu produto ou serviço é realmente o que resolverá os problemas ou necessidades dos seus clientes. E um assunto que pode te ajudar muito nisso é Buyer Persona, que resumidamente é uma representação ideal do seu cliente. Trata-se de uma pessoa fictícia que, a partir do seu público-alvo, foi sendo desenhada de acordo com suas características mais pessoais e particulares. Com certeza isso te ajudará muito nessa dica. 4. Identifique os motivadores de compra. Entenda o motivo pelos quais os seus clientes estão precisando do seu produto ou serviço, e seja coerente neste momento para entender se realmente o que a sua empresa está oferecendo é realmente valioso para eles. E se realmente forem, identifique os pontos que podem ser trabalhados para convencer seus clientes que seu produto ou serviço realmente é a melhor opção de compra para ele. 5. Saiba escutar. É muito importante escutar seus clientes. Dessa maneira, você conseguirá conhecer bem cada pessoa e entender o que ele ou ela está precisando realmente. Inclusive, descobrir se existe algum obstáculo, dúvida ou até rejeição por parte dele que pode estar atrapalhando a realização da venda. Dessa forma, pratique a escuta ativa, ou seja, tenha interesse real no que os outros estão falando. Ouça e preste bastante atenção no que está sendo falado. Não filtre apenas pelo que te interessa. Evite distrações, faça perguntas quando possível, enfim. Logo, assimile o máximo de informações possíveis. Isso fará com que a confiança entre os interlocutores e público seja muito maior. Além disso, reduz possíveis conflitos e melhora as relações interpessoais. Ainda não seja dono ou dona da verdade.
Saber escutar e entender os pontos de vista das outras pessoas é fundamental para conseguir se comunicar bem. Esteja aberto ou aberta para questionar suas certezas e pensamentos. Elimine qualquer tipo de comunicações violentas. Ainda, considere todas as opiniões e tente chegar no consenso entre todos. Caso haja discordâncias, o que é bem comum de acontecer, busque um ponto de equilíbrio, com boas formas de argumentar e, principalmente, muito respeito por todos. 6. Tenha comunicação clara. Seja claro ou clara em todos os momentos da conversa com seus consumidores e seja objetivo ou objetiva também. Usar o mesmo tipo de linguagem dos clientes e prestar atenção aos sinais de que eles estão entendendo o que você quer dizer é muito importante. E vá direto ao ponto. Não enrole muito porque o tempo do cliente é precioso e que as pessoas podem se sentir enganadas se falar demais. 7. Proximidade e empatia. A empatia é algo que fará muita diferença. Muitas vezes as pessoas possuem valores e opiniões próprias diferentes das suas. Por isso, coloque-se no lugar das outras pessoas, da conversa ou do público, e imagine como uma determinada informação será encarada por eles. Fazendo isso, será possível entender como a sua mensagem seria absorvida. Assim, entender se funcionaria ou não o que você deseja comunicar e, de fato, criar uma conexão entre você e sua audiência. Por exemplo, tratar os clientes pelo nome traz uma proximidade maior com eles, o que indiretamente os deixa mais confortáveis. Além disso, convide-os para testar seus produtos e serviços, quando possível, para provar que o que você está dizendo é verdade. Enfim, faça os clientes perceberem e entenderem que você já sacou o que eles precisam e o que está sendo oferecido é realmente relevante. 8. Flexibilidade e coerência. Sempre procure se adaptar ao contexto e aos clientes também. Seja flexível para conseguir convencer os clientes e ainda tenha coerência sempre para que a negociação faça sentido para os dois lados. Entenda se o que está oferecendo é condizente com o que os clientes estão precisando e, claro, se o que o cliente está propondo também faz sentido para os objetivos do seu negócio. 9. Use gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são extremamente importantes para trabalhar a sua persuasão. Basicamente, gatilhos mentais são estímulos recebidos pelo nosso cérebro que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão. São aquelas decisões que a gente toma e nem percebe, e existem diversos gatilhos extremamente poderosos que com certeza ajudarão muito a sua persuasão. E com essas dicas que mostramos, pode ter certeza que você terá uma base bem mais sólida para trabalhar a persuasão no seu processo de venda. Pode ter certeza que se trabalhar bem este assunto, as chances de se conectar com seus clientes e aumentar as vendas são bem grandes mesmo. No entanto, mesmo que essa técnica que mostramos agora seja muito relevante e poderosa, é muito importante também trabalhar outras que vão complementar suas estratégias de venda. E se ficou até aqui, vamos indicar um vídeo que mostra outras 12 técnicas de vendas que podem fazer toda a diferença para o seu pequeno negócio vender ainda mais. Se quiser assisti-la, é só clicar no botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só para recapitular o que falamos aqui, faça uma autoanálise, acredite no seu produto ou serviço, conheça seus clientes, identifique os motivadores de compra, saiba escutar, tenha comunicação clara, proximidade e empatia, flexibilidade e coerência e use os gatilhos mentais. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.